TVC, a TV do Correio da Manhã. Pessoal, programa Fala Doutor, comigo, doutora Luiz Barbosa Filho, e no programa de hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o meu amigo, cirurgião geral e especialista em cirurgia oncológica, Dr. Thiago Clô. Thiago, muito obrigado pela sua disponibilidade de poder falar para os nossos telespectadores aí. Ok, eu que agradeço o convite, Aloysio, é um prazer, vários anos de amizade nossa aí. Exatamente. E estou muito agradecido aí pelo convite, poder estar contribuindo, trazendo um pouquinho de informação para a população. Obrigado, meu amigo, fico muito feliz. Conta para o pessoal de casa um pouquinho sobre a sua carreira aí na parte médica, né, a sua dedicação dentro aí da parte privada e da parte pública. Perfeito, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico, sou formado na Faculdade de Medicina aqui de Petrópolis em 2005, onde a gente na época foi até contemporâneo, foi colega de faculdade. Depois disso me especializei, fiz residência em cirurgia geral. Depois da cirurgia geral foram 3 anos de residência, depois da cirurgia geral fiz especialização, residência médica em cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que é um maior hospital público que atende câncer no país. É uma formação bem bacana, bem sólida, e lá pude aprender bastante sobre as doenças oncológicas e hoje exerço na minha função diária, né, o trabalho como cirurgião oncológico, então faço a parte do tratamento cirúrgico do câncer, né? Lembrar que o câncer ele não é tratado por um especialista só, é necessário uma equipe multidisciplinar. Eu diria que assim, tem um tripé que é fundamental, que é o cirurgião oncológico, o radioterapeuta e o oncologista clínico, cada um na sua área de atuação, e eventualmente os tratamentos eles se combinam para poder oferecer o melhor para o paciente, né? Pegando esse gancho seu sobre câncer, fala um pouco para a população o que é o câncer, como o câncer acontece, explica um pouco dessa doença que tem um estigma muito grande, né? Perfeito. O câncer, na verdade, o que é o câncer? O câncer é um erro genético no material de DNA das nossas células. O nosso corpo ele é formado por células como uma parede formada por tijolos, né? E aquele agrupamento de células vão formar os tecidos, os órgãos, e cada uma dessas células, no interior do núcleo dela, tem um DNA. E quando ocorre um erro genético, essa célula anormal ela passa a se reproduzir, se multiplicar, dando origem ao câncer. E é importante a gente pensar que o câncer ele vai ter, obviamente, fatores de risco, né? Fatores que vão aumentar a chance de surgimento da doença. Alguns desses fatores são fatores ambientais, fatores de exposição do próprio indivíduo, bebida alcoólica, cigarro, né, uma alimentação não adequada. Então, todas essas questões são questões que a gente consegue intervir para tentar modificar. E tem fatores também que levam ao surgimento do câncer, que são fatores que não são modificáveis, que não são fatores de exposição, que é o caso da predisposição genética. Alguns tipos de câncer têm uma tendência familiar. Então, é aquele paciente que a mãe já teve câncer, o pai, o avô, e vem a questão de herança genética, né? Então, eu diria que a questão da herança genética a gente não consegue modificar, mas a gente consegue conhecer a existência dela e ficar mais atento para poder rastrear, fazer os exames de rastreamento, né? E, obviamente, os fatores ambientais, fatores de exposição, faz parte a gente ter uma disciplina de bons hábitos de vida para poder evitar esses fatores, para diminuir a chance de vir a desenvolver qualquer tipo de câncer. O fator genético, hoje ele traduz, né, para a gente que atua na parte médica,
e para todo mundo que atua na parte da saúde, né, como equipe multidisciplinar, que eu acho que nós não fazemos nada sozinho, não é verdade, Thiago? Com certeza. Nós não fazemos nada sozinho, precisamos de toda uma equipe junto, todo um suporte para dar o melhor que a gente quer, que é para o paciente. Mas o fator genético ele nos auxilia na questão do rastreio, não é isso? Sim, sim. Quando é sabidamente existente uma predisposição familiar... Você faz mais cedo. E exatamente, você tem como ficar mais atento para poder, caso você não vá conseguir exatamente evitar que a doença ocorra, mas você consegue descobrir ela mais cedo. E o diagnóstico precoce no tratamento oncológico ele é fundamental. Ele vai aumentar em muito as chances de cura. Agora, por sua vez, já um diagnóstico mais tardio, com a doença mais avançada, isso diminui bastante as chances de cura. Já complica mais, né? Com certeza. E até porque também todo o tratamento já é um tratamento mais longo e mais doloroso, né? Porque às vezes tem metástases e aí complica mais, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, tanto homem quanto mulher, a gente ouve muito homem próstata, né? Lógico. E mulher, câncer de mama. Mas tem outros cânceres também, né? Sim. Que acomete muito e às vezes até iguais, né? Tanto para homem como para mulher, não é isso? Na verdade, eu diria, Luiz, que o câncer mais comum da população é o câncer de pele. Câncer de pele do tipo não melanoma. Porém, o câncer de pele, apesar de ele ser mais frequente tanto em homens quanto em mulheres, ele tem uma letalidade baixa. Principalmente o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os cânceres de pele mais comuns. Eles surgem principalmente devido à exposição solar. Sem proteção? Exatamente. Então é fundamental evitar o sol forte, de 11 da manhã até as 3 da tarde, usar bonés, viseiras, protetor solar, guarda-sol, ter boas práticas de exposição. Isso é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem e aceitarem, porque a exposição solar, a gente tradicionalmente só procura se proteger quando vai à praia, quando vai à piscina. E não, é todos os dias, principalmente aqueles trabalhadores que trabalham em ambientes abertos, né, expostos ao sol. É fundamental ter esses cuidados diários. Então, na verdade, o paciente ele tem que fazer uso do protetor solar de forma contínua, todos os dias, né? Mas tirando os tumores de pele, que são tumores menos agressivos, né? Na verdade, eles têm agressividade local, eles não costumam espalhar para outros órgãos, esses cânceres que eu estou falando, e para tentar, de certa maneira, se prevenir, além dessas medidas de cuidado, né, com a pele, é importante também visitas ao dermatologista, observar, se auto-observar, né, ver possíveis lesões na pele, lesões que não cicatrizam, que não curam, num período de até 30 dias, tem que desconfiar que tem alguma coisa errada e procurar auxílio médico. Mas tirando os cânceres de pele, eu diria que o câncer mais comum na população, nas mulheres, é o câncer de mama, seguido pelo câncer de colo de útero e, em terceiro lugar, pelo câncer de colo e reto, que está muito famoso até por causa da morte da cantora Preta Gil agora há pouco tempo, né, que foi um câncer de intestino grosso. E nos homens, o câncer mais comum é o câncer de próstata, seguido pelo câncer de colo e de reto. Caramba. Então você vê que tanto em homens quanto em mulheres, o câncer de cólon e de reto, que é o câncer da porção do intestino grosso, é um câncer extremamente frequente, né? Então é importante ter todo um acompanhamento, a gente dá uma atenção especial aos exames de rastreamento, porque fazer o exame não vai evitar que o paciente venha desenvolver o câncer. Mas caso ele desenvolva o câncer, vai descobrir ele numa fase mais precoce, mais cedo, o que aumenta muito as chances de cura com o tratamento instituído, né? Hoje, o câncer de cólon, ele tem fator genético. Sem dúvida. E tem relacionado a um fator principal, que é a alimentação. Sim, sim, né? sim. E conta um pouco mais sobre isso, para quem está de casa. Vamos lá. Falar um pouquinho desses 3 tipos de cânceres, que eu acho que é extremamente importante e educativo para a população ter acesso a essa informação, né? O câncer de próstata, ele é um câncer dos homens, exclusivamente masculino, porque mulheres não têm próstata, só homens. Ele é muito frequente na população de idade mais avançada,
Quanto mais idoso, maior a chance de vir a desenvolver o câncer de próstata. Pode gerar sintomas urinários, né? Dificuldade de urinar, o jato de urina fica mais fraco, sangramento, dor, né? Dor pélvica. E é fundamental um acompanhamento de um urologista. Então, o que hoje o Ministério da Saúde ele recomenda? Que todos os homens acima de 40 anos façam visitas periódicas ao urologista. O rastreio é através do exame de toque retal, que é algo muito estigmatizado, que é um exame que ligeiramente desconfortável, mas um exame extremamente rápido, seguro e altamente eficiente no rastreio do câncer de próstata. Tem também os exames de imagem, né? Pode ser utilizada a ultrassonografia e ainda com maior precisão a ressonância magnética para visualizar a próstata e a dosagem no sangue de um exame chamado PSA, que quando está aumentado, a gente deve ficar mais preocupado com ter ali um câncer de próstata. Apesar do câncer de próstata ser algo extremamente comum, tem pacientes que conseguem ainda conviver por vários anos, porque ele é um câncer, na grande maioria das vezes, indolente, é um câncer lento, com uma agressividade não tão grande. Claro, isso varia, vai ter pacientes que vão apresentar esse mesmo câncer de uma forma agressiva, que vão ter um tempo de vida mais curto, né, uma sobrevida que a gente chama. Mas a grande maioria dos homens consegue ter uma boa sobrevida e hoje tem muito tratamento, muita medicação, desde cirurgia até tratamentos farmacológicos, né, para poder tratar esse perfil de doença. Em relação já ao câncer de mama, é importantíssimo falar, né, todo mês de outubro é feita a campanha do Outubro Rosa. O câncer de mama, ele é um câncer não exclusivo das mulheres. Os homens também podem ter câncer de mama, mas é infinitamente mais raro, é bem menos frequente, né? Então, as políticas de rastreamento são todas voltadas mais para a mulher, até porque o homem naturalmente tem uma mama menor, então qualquer alteração que apareça, ele consegue buscar auxílio, né? Já identifica que tem alguma coisa errada e consegue buscar auxílio. Em falando das mulheres, é importantíssimo também a questão da história familiar, o fator genético. O câncer de mama, ele tem um perfil genético de relevância, né? Então, se você teve uma mãe, uma tia, alguém da família que já teve câncer de mama, tem que estar mais atento, né? O Ministério da Saúde, ele estimula a realização de mamografia a partir dos 40 anos, o que também não quer dizer que mulheres com menos de 40 não devam fazer exame, devem ir ao ginecologista, devem fazer exame físico, né? O médico fazer a palpação das mamas. A mulher ela precisa conhecer o próprio corpo dela, então na eventualidade de caroço na axila, caroço na mama, secreção pelo mamilo, são fatores, sintomas que podem estar relacionados ao câncer de mama e é importantíssimo na identificação de qualquer um desses sintomas já procurar um auxílio médico. Então a mamografia ela deve ser feita anualmente, em algumas situações a gente pode diminuir o prazo para cada 6 meses, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes que nódulos na mama quase todas as mulheres vão ter. A questão é as características desse nódulo. É um nódulo de característica benigna ou um nódulo suspeito que possa ter ali um câncer escondido? E importante esse diagnóstico também precoce, porque isso também aumenta as chances de cura, né? Hoje em dia quase não se faz mais a chamada mastectomia, que é a retirada da mama toda. Os tratamentos evoluíram bastante e consegue preservar a gente bem. Consegue preservar no grande parte dos casos, né? Não em todos, obviamente, mas boa parte dos casos a gente consegue fazer só um segmento da mama, né? Então é importante. E em terceira análise, o câncer de cólon, né? Vou te pedir o seguinte, para a gente falar do câncer de cólon no segundo bloco. Maravilha. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho e no segundo bloco continuar com esse bate-papo maravilhoso aqui do Dr. Thiago Clô e vamos tocar no câncer de cólon. Fiquem sentadinhos aí e aguardem, já estamos voltando. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia.
Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Pessoal, voltamos. Estamos aqui com o Dr. Tiago Clô. Tiago, a gente estava falando no primeiro bloco sobre vários cânceres em homens, mulheres, e chegou a comentar do câncer de próstata no homem, câncer de mama nas mulheres, e no homem também tem, mas raríssimo. E estava entrando no câncer de cólon. Então, continua a falar para a gente aí sobre o câncer de cólon, que o câncer tá em alta agora. Sim, o câncer de cólon é um câncer muito comum, né? E é um câncer totalmente factível de prevenção. Pensar que o câncer de cólon, assim como a exemplo do câncer de mama, tem um perfil de característica genética também, de herança familiar. Então, pessoas que têm parentes de primeiro grau, né, com câncer de intestino, precisam ter atenção redobrada. O câncer de cólon, na verdade, de cólon ou de reto, né, reto é a parte logo acima do ânus, ele é um câncer que, nas fases iniciais, ele é silencioso. Porque, na verdade, o Aloysio, ele começa de um pólipo. O pólipo, para o leigo, né, é como se fosse uma verruga, uma lesão na parte interna, na mucosa, na pele de dentro do intestino. E essa verruguinha não gera sintoma nenhum. Esse é o problema. Então, o paciente que muitas vezes ele não sente nada, ele não procura médico, ele não faz exame. Verdade. E aquele pólipozinho, ele pode aos poucos ir crescendo, e ali é onde se origina o câncer de cólon ou de reto. Então, para isso, é importantíssimo o rastreamento com exame de colonoscopia, que é um exame endoscópico, na qual vai se introduzir um aparelho pelo ânus. Na ponta desse aparelho tem uma câmera com uma fonte de luz, porque lá dentro do intestino é escuro, e ele vai percorrer todo o trajeto do interior do intestino à procura de pólipos, à procura de lesões que possam sugerir câncer. No intestino grosso, né? No intestino grosso, exatamente. Então, o que o Ministério da Saúde ele fala? Até poucos anos atrás, recomendava o exame de colonoscopia para todos os pacientes acima de 50 anos. Porém, cada vez mais a gente está observando na nossa prática clínica diária que pacientes mais jovens estão surgindo com câncer de intestino. Então, com base nisso, já trouxeram essa idade para 45 anos e, independente do paciente sentir alguma coisa, ele deve fazer sua primeira colonoscopia aos 45 anos. Ou, caso ele tenha uma história familiar muito forte, isso pode ser antecipado até para uma idade mais precoce. É importante a gente falar um pouquinho dos sintomas gerados pelo câncer do intestino, né? Que fica aí de sinais de alerta para você, espectador, né? Para, se tiver alguma dessas queixas, poder procurar auxílio médico a tempo, não deixar a doença progredir. Então é importantíssimo ter atenção para sangramento nas fezes. Não é normal ter sangramento nas fezes. Tem que investigar. Isso é um grande problema, porque a maior parte das pessoas condiciona o sangramento à presença de hemorroidas. E, de fato, hemorroida é uma causa muito comum de sangramento, inclusive eu diria que até mais comum do que o câncer de intestino. Porém, o fato de ter a presença de uma hemorroida não dá para excluir que dentro do intestino não tenha nada.
Então entenda que pacientes que apresentam sangramento nas fezes devem fazer colonoscopia. Mas doutor, eu tenho hemorroida, deve ser da hemorroida. É possível que seja da hemorroida, mas precisa excluir doenças mais graves. Número 2, aquele paciente que tem alteração do ritmo do intestino. Era aquele intestino que sempre funcionava de uma determinada maneira e do nada, de um tempo para cá, o intestino passou a ter um padrão modificado de funcionamento. Ou seja, aquele paciente que tinha, dando exemplo, o intestino tradicionalmente mais preso, mais constipado e começa a apresentar episódios de diarreia com frequência. Então, esse paciente ele também tem que estar atento, porque também é um sintoma de câncer de intestino. E a constipação também, ficar preso também é sinal? Não necessariamente. Não? Pode sim, né? Em alguns casos, tumores na parte mais baixa, mais próxima ao ânus, podem gerar o que a gente chama de fezes em fita, que são fezes mais afinadas, e muitas vezes esse paciente ele se queixa do intestino estar constipado, mas a constipação é um problema muito comum na população, está muito relacionado à questão da alimentação, mas obviamente se é algo que modificou-se de um tempo para cá e passou a incomodar mais, também deve ser um sintoma de alerta para o câncer de intestino. Entendi. E obviamente o paciente também precisa procurar fazer o exame de colonoscopia. Massa palpável, né? Caroço na barriga, eu diria, também é uma outra questão que a gente tem que estar atento, que o câncer de intestino pode gerar. E anemia. Anemia também é um sintoma muito comum do câncer de intestino. Às vezes o paciente não chega a exteriorizar sangue pelas fezes, mas faz exame de sangue, está com as taxas de hematócrito e hemoglobina baixas, refletindo um quadro de anemia. E muitas vezes o médico do posto de saúde não se atenta para isso, passa lá um sulfato ferroso, um suplemento, né? Vitamínico, mas não é suficiente. Você precisa investigar a causa dessa anemia. E faz parte da investigação o exame de colonoscopia. Então é muito importante. E o que eu sempre falo é o seguinte, Aloysio, o ideal é fazer o exame de colonoscopia e descobrir ainda na fase de pólipo. Por quê? Porque o pólipo é a origem do câncer. Se faz a colonoscopia ainda na fase de pólipo, consegue remover esses pólipos pela colonoscopia e não permitir com que esses pólipos venham a malignizar e se transformar no câncer. Então é algo extremamente importante a realização do exame de colonoscopia. Deixa eu te falar, e a perda de peso? A gente pega muito perda de peso, né? Às vezes um paciente está com perda de peso, só que a gente sabe também que a perda de peso tem várias causas. Pode ser depressão, pode ser uma dieta que a pessoa fez. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Antigamente acreditava-se que pacientes de câncer tinham obrigatoriamente que ter perda de peso. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Claro, alguns tipos de câncer podem e vão cursar realmente com perda de peso. E isso é um outro sintoma importante, foi bom você tocar nesse assunto, porque pacientes que vêm emagrecendo por causa não explicada, tem que investigar, tem que saber o porquê que está tendo aquela perda de peso. Mas entenda que alguns outros tipos de cânceres não são fundamentais e não vai ocorrer a perda de peso. Como, por exemplo, o câncer de mama. Muitas vezes o câncer de mama ele vai ser muito comum, inclusive em mulheres obesas. Porque o câncer de mama ele é um tipo de câncer que ele está relacionado ao estímulo hormonal do estrogênio. E a gente sabe que mulheres mais obesas tendem a ter produção periférica no tecido gorduroso de estrogênio. Isso aumenta o risco não só do câncer de mama, mas também do câncer de endométrio, que é o câncer da parte interna do útero. Então, é importante saber que se você for sempre condicionar para ter câncer, tem que ter obrigatoriamente perda de peso, não, isso não é uma verdade absoluta. E a gente falou no primeiro bloco sobre a questão do fator alimentação no câncer de cólon, câncer de reto. Que tipo de alimentação é essa? Então, vamos lá. Alimentos processados, né, embutidos, por exemplo, salsichas, salames, bacon defumado, qualquer produto defumado. Mas isso pode comer de vez em quando, não é comer todo dia, sim, não é isso? Entenda, a gente não vai conseguir ser perfeito em tudo, mas que a gente consiga gerar um limite que seja tolerável para você ter bons hábitos de vida. Não estou dizendo aqui que a pessoa nunca possa comer
uma salsicha num cachorro quente, mas se faz um abuso diário desse tipo de alimentação, é muito ruim. Entendi. Então, carne vermelha também. Poxa, mas doutor, a carne é saudável. Sim, ela é saudável, mas em excesso faz mal. Então, o ideal é uma alimentação equilibrada, balanceada, bastante líquido. Uma outra questão importantíssima é a prática de atividades físicas. Fazer exercício físico semanalmente é algo extremamente fundamental. Pelo menos aí de 150 a 300 minutos por semana de exercício físico, né? Um bom padrão de sono, controlar os estresses da vida, né? Ter um preparo psicológico adequado. Não fumar? Não fumar, não beber. Isso tudo são fatores que a gente tem que procurar incentivar nossos pacientes, porque são fatores que você consegue minimizar o risco de câncer. Diminui, né? Diminui a agressão, né? E aí você tem... Sem dúvida. Tiago, eu só tenho que te agradecer pela sua presença. Vou deixar aqui para você falar para os telespectadores de casa onde você atende, quem quiser procurar para ser avaliado por você, fica à vontade. Perfeito. Obrigado pelo convite mais uma vez, Aloysio. É muito bacana trazer esse tipo de informação para a nossa população, acho que é fundamental. A gente, quanto médico, a gente não tem que só dar atenção à parte de tratamento de doenças, mas também à parte educacional, né? Claro. Principalmente quando a gente fala de oncologia, a prevenção é algo fundamental. Queria agradecer, dizer que estou à disposição de todos, né? Eu atendo no meu consultório, que fica no centro de Petrópolis, na rua Raul de Leone. No Google ou no Instagram consegue me achar com facilidade. Atendo também no ambulatório do Hospital Santa Teresa, no ambulatório do Hospital SMH, e sou médico também do Serviço de Cirurgia Oncológica do Hospital Alcides Carneiro, onde a gente trata muitos pacientes de câncer, faz um trabalho bem bacana. E me coloco à disposição para quem quiser, quem precisar de uma consulta. Estou aqui disponível, de braços abertos, para poder ajudar no que for possível. Obrigado. Obrigado, Tiago. É isso, pessoal. Terminando mais um programa Fala Doutor. Observe as dicas, hein? Atividade física, não fumar, alimentação equilibrada e controlar o estresse. Vamos até o próximo. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.